Pode começar, Elisa, tá gravando. Vamos brindar, não é? A oportunidade que o Senhor nos deu de acordar e podermos estar aqui na presença deles. Amém? Hoje nós vamos ler João, capítulo 2, 2, 3 e 4, até o 54, é isso? Então, passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: "O vinho está acabando." Jesus respondeu: "Isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda, não me apresse." Mesmo assim, ele orientou os empregados: "Façam exatamente o que ele disser." Havia ali 6 grandes potes de pedra, usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: "Encham os potes de água", e eles os encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias, disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: "Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores, e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora." Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas, e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas ele ordenou: "Peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado." Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: "O zelo pela tua casa me consome." Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: "Com que autoridade você faz isso?" Jesus respondeu: "Derrubem esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei." Eles ficaram indignados. "Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias?" Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias das festas, muitos observavam os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. João 3. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: "Rabi, sabemos que o Senhor é o mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele." Jesus disse: "Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu?" Estranhou Nicodemos. "Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto?" Jesus respondeu: "Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar, mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo.
que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um Espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: o que o senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção, esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você a evita com perguntas. Se quando eu digo coisas claras, como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade, iludir-se e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela, para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra possa ser vista, pois essa é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o Senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele em vez de se unir a nós. João respondeu: é impossível alguém ter sucesso, para de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele, para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, noivo, e o amigo do noivo, seu padrinho, no caso eu. Aposto a seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Ninguém quer enfrentar esses fatos, mas qualquer um que examinar essa evidência poderá apostar sua vida nisto. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pense que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai, o Filho, de modo imensurável, e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final.
João 4. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: Poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos, mas Jesus respondeu: Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou, eu pediria água a mim. Quem sou eu? Pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: O senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos e o deixou para nós? Jesus disse: Quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que oferece é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, sem, nem tenha vontade, nem tenha de voltar a esse poço. Ele disse: Vá chamar seu marido e volte. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto, na presença dele, em seu culto. Deus é Espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do Espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: Não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com a mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: Venham ver o homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come, não vais comer? Mas ele respondeu: Tem uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram: Quem te trouxe comida? Jesus explicou: A comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu: abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros, é tempo de colheita. O ceifeiro não espera. Vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo,
e sobressai a verdade contida no ditado. Um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher no campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam no campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: Nós cremos, não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus foi para Galiléia. Ele sabia por experiência própria que um profeta não respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galiléia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber quem ele era ou o que estava a fazer. Jesus estava de volta a Caná da Galileia, lugar onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galileia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho, que estava quase morrendo. Jesus declarou: Vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Mas o oficial da corte não deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: Vá para casa, seu filho está vivo. O homem criou na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia: Seu filho está vivo. Ele lhe perguntou: A que hora seu filho começara a se sentir melhor? Eles disseram: A febre baixou ontem por volta da hora da tarde, da 1 hora da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: Seu filho está vivo. Foi o suficiente, não apenas ele, mas todos os de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galileia. Amém? Glória a Deus. Deixa eu desligar, peraí. Aleluia.